Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 20. Eu desejo compartilhar com vocês mais uma parte da palavra desta conferência Maturidade. Começamos hoje cedo, numa manhã maravilhosa, extraordinária aqui, onde o Espírito de Deus usou a boca dos profetas nesta casa. Aleluia! E a nossa expectativa é que hoje, agora, também o Senhor possa, se revelar, pela sua palavra e seu Espírito sobre nós. Queridos, Colossenses capítulo 1, 9 a 20. O sermão, aquilo que eu desejo falar com vocês pela palavra é plenitude dos filhos, plenitude da herança dos filhos maduros. Amém, queridos? Plenitude da herança dos filhos maduros. É a herança completa, é a herança madura. E essa herança toda, completa, plena, é para os filhos que se aperfeiçoaram, que se justificaram no amor e na fé, na esperança no Pai. Amém, queridos? Aleluia. Colossenses 1, 9 a 20 vai dizer, quem encontrou, diga amém. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Existe uma plenitude de conhecimento e Paulo está dizendo, eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos em todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou, aleluia, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é, aleluia, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aplauda o Pai, aplauda o Filho. Uou, aleluia! Uou, aleluia! Deus é um ser perfeitamente maduro. Atenção, igreja. Perfeitamente perfeito. Maduro, completo. Que criou toda a criação com todo o poder de sua sabedoria em humildade. E se manifesta, igreja, preenchendo toda a criação na humildade de sua graça e amor, a ponto de ser conhecido no devido e determinado tempo da criação, na perfeita imagem de Deus. Ele é conhecido, aleluia, em toda a criação, como sendo a perfeita imagem de Deus Pai. Também é manifestado na imagem perfeita de Filho de Deus. E aqui eu quero destacar o anjo do Senhor. Então ele se manifesta perfeitamente na figura, na imagem de Pai,
mas também se manifesta na figura de Filho de Deus. E o termo aqui, Filho de Deus, nos lembra os filhos do céu, os anjos. E ele se apresenta como a figura ou a imagem de o anjo do Senhor. Olha que maravilhoso. E na imagem perfeita de Filho do homem. Esse nós conhecemos como Jesus, o Messias. Então o anjo do Senhor é o cabeça que traz a imagem perfeita do Pai, como Filho de Deus, Filho do céu. E ele agora é conhecido na criação pelo nome de Jesus, a imagem de um homem. Por isso chamado e conhecido pelas Escrituras como Filho do homem. Esse é Jesus, o Messias, o Cristo. Preenchendo perfeitamente, atenção igreja, pela morte na cruz, pelo sofrimento, pela obediência e sua ressurreição dos mortos. Então, esse sofrimento da morte, mas a ressurreição dentre os mortos lhe dá, atenção, também uma imagem perfeita. Essa imagem é glorificada e reunificada, conhecida como Espírito vivificante do Pai e Filho, perfeito em unidade, em comunhão, para a redenção da herança de toda a família de Deus nos céus e na terra. Amém, igreja? Então, Cristo, o Filho, a imagem perfeita de Deus, é manifestada na imagem de Pai. E entre os filhos de Deus do céu, ele é o anjo do Senhor, é uma imagem perfeita do Criador. Na terra, entre os homens, ele é conhecido na imagem perfeita de Filho, Filho do homem, Cristo, Jesus de Nazaré, o Messias. Mas agora também, ao se esvaziar da sua glória, e ser encontrado em figura humana, e ser obediente, vencendo o pecado e a morte, indo à cruz e morrendo e ressuscitando dos mortos, agora ele se torna uma imagem perfeita de uma unidade do Pai e do Filho, que nós o conhecemos pelas Escrituras como ele se tornou o Espírito vivificante. Essa unidade agora glorificada, através do sofrimento humano e da morte e da ressurreição, agora é como uma pessoa, é como uma imagem perfeita, que está sobre aqueles que creem no seu nome. Amém, igreja? Aleluia! Glória a Deus! Em Satanás e seus anjos, os filhos de Deus caídos, se separaram do cabeça no céu, que é o Cristo, que não era conhecido como Cristo, que é o anjo do Senhor, junto com os anjos obedientes. Um terço do céu caiu. Um terço do céu, Satanás, se tornou uma ilusão de cabeça, de líder, entre os filhos de Deus no céu. Um terço caiu com ele. Mas 2/3 desses seres estão ligados à cabeça. Amém, irmãos? Ainda estão sob a liderança do anjo do Senhor. Assim também, irmãos, na terra, o primeiro Adão e os seus descendentes, o primeiro Adão que pecou lá com Eva, e os seus descendentes, são conhecidos como filho dos homens mortos. Também se separaram do cabeça na terra, Jesus, o filho do homem, o descendente da mulher. Olha que interessante, ele é conhecido como filho do homem, mas também como o descendente da mulher. Que humildade! Nos céus, ele é conhecido como o Pai, o anjo do Senhor, a imagem perfeita de toda a criação,
e que é o cabeça de todas as coisas criadas na terra. Ele se dar a conhecer pela humildade de se esvaziar da sua glória e ser conhecido como o descendente da mulher. Porque a semente de Deus viria como promessa sobre o ventre da mulher. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero que você leia comigo em 1 Coríntios 15, 44 a 50. Por favor, 1 Coríntios capítulo 15, 44 a 50. Eu quero que você leia comigo lá o trecho do apóstolo Paulo. É interessante porque vai ajudar no nosso entendimento espiritual. E esse trecho da carta é muito interessante. Ele diz assim: é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Atenção, irmãos, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, atenção, irmãos, humano, da terra, alma vivente, que trouxe o pecado e a morte, assim também teremos a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro, versículo 50, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Atenção, irmãos. Eu quero te dar aqui os dois filhos da imagem do orgulho e rebeldia contra a imagem do pai humilde. E esses dois filhos de imagem natural ou carnal, que se descongregaram do cabeça, eles não podem herdar o reino de Deus. Eles eram do reino, tinham perspectiva no reino, mas eles pereceram. E o que é imperecível não pode herdar aquilo que se pereceu. Olha só, ou seja, quando o texto está dizendo que carne e sangue não pode herdar o reino, ele está se referindo aos filhos dos homens, aqueles que no primeiro Adão caiu no pecado e na morte. Então carne e sangue não pode herdar o reino, porque se corromperam, caíram, desobedeceram. Mas também o texto de Paulo está falando do perecível, e aqui eu coloco um encaixe acerca dos filhos de Deus, ou seja, os anjos caídos, que não são de carne e sangue, são de uma glória que não pode morrer, mas porque não pode morrer, eles também sofreram a tentação do próprio mal e escolheram por vontade própria se perecer, se revestir do mal, e aí então foram descongregados. Eles não podem herdar o reino de Deus, porque o reino de Deus é imperecível, o reino de Deus é santo. Amém, igreja? É incorruptível. Amém, queridos? Há uma imagem ou realidade perfeita de Deus, apurando e depurando pelo seu fogo, luz e espírito santo, que não se apaga da natureza da verdade de quem é Deus. E esse espírito, esse fogo, essa luz, essa natureza de quem é Deus em toda a criação, ilumina e queima toda a imagem sombreada. Atenção, irmãos. Toda a imagem divergente ou imperfeita em toda a criação, porque essa criação é herança dos filhos, a semelhança que nascem de Deus por seu amor.
Ou seja, irmão, Deus é luz, e nele não há trevas alguma. E a sua imagem está sendo projetada em toda a criação. E isso é uma grande realidade. A questão é que existem aqueles que estão à sombra, que se enganaram pela aparência da sombra das coisas e rejeitaram a luz de Deus. Você vai entender isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha só como Paulo percebe, ele diz em 2 Coríntios 4, 4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Na sombra, Satanás, iludido pela sombra da luz, uma imagem ilusória, obscura, ele se engana no próprio entendimento, e ele sai da luz, agarrando as trevas, a sombra, no obscuro do engano do seu próprio entendimento. E a Bíblia diz que nesta era agora, neste mundo caído dos homens, ele se tornou como um Deus. E esse Deus, o Espírito que está no ar, ele opera cegando, tirando o entendimento espiritual, a fé e a verdade, fazendo com que esses se tornem descrentes. 1/3 dos anjos se tornou descrente. E toda a humanidade se tornou descrente pela cegueira da sombra. E não viram a clareza da luz. Quero ler uma parábola de Jesus, que mostra esses mistérios da imagem da luz e mistérios das sombras da luz de Deus em sua família do céu e terra, herança de Deus na sua maravilhosa luz. A imagem que está sob a luz é uma realidade verdadeira. A imagem da sombra da imagem que está sob a luz também é uma realidade, só que ela tem aparência enganosa ou ilusória da verdadeira imagem sob a luz. Vou te dar um exemplo. Sob essa luz, vocês estão contemplando a minha imagem. Quem está me vendo aqui? Tudo bem? É uma realidade? Por favor, vamos identificar os esquizofrênicos. Todos estão testemunhando essa realidade? Estão vendo isso? Por favor, levante a mão. Sabe por que você está me vendo? Porque eu estou sob a luz. Agora eu queria saber, nem todos aqui vão ver, mas tem uma imagem também. Aqui, ó. Vocês estão vendo a minha sombra? Vocês estão vendo a minha sombra aqui, ó? É uma realidade? É uma realidade? Está sob a luz? Mas ela é obscura, propícia a se enganar. Parece que é, mas não é, porque quem traz clareza é a luz. Satanás se viu diante da luz, mas ele em reflexo se viu belo, e ele se orgulhou desta imagem de si mesma, descongregada da luz, e ele preferiu ser rei nas trevas, do que ser filho obediente, servo na luz. Assim ele se tornou um Deus, por uso capião da terra dos homens. Se no céu de Deus ele foi descongregado, mas ele tendo acesso ainda, num processo de julgamento que ele está, ele também tem acesso a toda a criação. E aqui é onde Deus plantou um jardim, e colocou o homem e a terra dos homens, o homem se enganou também, com a mesma mentalidade. E eu quero trazer para vocês a parábola
de Jesus. Abra comigo lá em Lucas, capítulo 15, versículos 10 a 32. Eu quero ler essa parábola, ela é extraordinária, profunda. E as parábolas de Jesus, a Bíblia diz que ele ensina o reino de Deus e ele revela o reino dos céus, o reino de Deus através de parábolas. Pois nas parábolas, alguns conseguem ver a luz e a imagem perfeita do ensino e as verdades das parábolas, mas outros olham como sombra e não conseguem ver. Agora eu queria te trazer uma hermenêutica, uma interpretação, uma camada do entendimento dessa parábola para você. Atenção, irmãos. Eu lhes digo que da mesma forma, versículo 10, todos encontraram, amém? Eu lhes digo que da mesma forma que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Atenção, irmãos. Os céus é uma família, a terra é uma família. Por causa da rebeldia do céu e a rebeldia da terra, nós nos descongregamos. Tem que ter uma reconciliação. Mas aqueles que são obedientes estão servindo e abençoando, obedecendo o Criador e o cabeça, a terra. Amém, irmãos? Mas tem uns que estão à sombra. Olha isso aqui, irmão. E quando um pecador na terra se arrepende, os anjos eleitos, os anjos que amam o Senhor, por vontade própria, que estão no cabeça, eles fazem festa. Porque esta é a vontade de Deus para a terra. Amém, igreja? A unidade. Olha que coisa linda, irmão. Olha a profundidade dessa parábola. E aí ele continua, e Jesus continua. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Repartiu a propriedade entre os 2 filhos. Porque parece que repartiu só para aquele que saiu. Não, ele repartiu a herança para os 2. Quer dizer, os 2 filhos deste homem, pai, homem. Atenção, você vai descobrir as figuras, as imagens, sob a luz. 2 filhos, um novo, mais novo, e um mais velho. E a herança foi para os 2. Atenção. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Ai, Adão. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Vai ter que trabalhar do próprio suor. Por isso foi empregar-se com um dos seus cidadãos daquela região. Houve novos donos, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Lembra do fruto? Olha só, irmãos, que interessante a estrutura da revelação de Jesus nessa parábola. Caindo em si, olha o arrependimento do filho. Ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei ao caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, aos obedientes: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no.
Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Atenção, querida igreja, o filho mais velho de casa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. De onde você vem, Satanás? De rodear, de perambular pela terra. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Tem algum sentido para você aí, irmão? Música, celebração na casa. Ele está perambulando pelo campo, mas ele volta para casa, ele tem acesso ainda à casa. Olha isso aqui, irmãos. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, e este lhe respondeu: seu irmão mais novo, o Adão, e seu pai, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Primeira imagem desta parábola: um homem que tinha 2 filhos. O filho de homem e pai de filhos. Vocês não percebem, mas tem 2 filhos e um pai. Só que o filho mais velho entre os 3 é o próprio pai. Porque o pai é filho de homem, ele é homem pai. Então ele teve um pai, ele é um filho. Quem é o filho mais velho na casa? O pai. E esse pai tem 2 filhos, um mais novo e um mais velho. É o pai que tudo sofre. É o pai que tudo crê. É o pai que tudo espera, que tudo suporta. E sabe que em seu amor nunca se acaba. Sabe o que é ser filho. E sacrifica de seu próprio bem o recurso para se alegrar com a volta do filho perdido, mas arrependido. Esse na parábola é o filho mais velho, escondido na figura de pai. Te lembra de alguém que é pai e é filho? Amém, queridos? Te lembra de alguém que é filho mais velho? Amém, queridos? Segunda imagem que eu quero te dar dessa parábola: o filho mais novo, com a mente de escravo. Ele é filho, mas não tem a mente de filho. Ele foi influenciado, ele foi enganado com uma mente de escravo. Atenção, irmãos, o filho mais novo com mente de escravo, ou seja, infantil, que perde a casa e sai pela terra, se tornando escravo na terra. Tinha um jardim. O filho mais velho, rebelde, influencia com uma mentalidade de escravo, Adão e Eva. E o filho mais novo, que é homem, Adão, se perde. Ele também fica com a mente de escravo. Ele é filho, mas a mentoria do filho mais velho, rebelde ali, influencia a mentalidade do filho mais novo. Adão e a humanidade, essa é a figura. Esse ainda pode voltar.
em arrependimento à presença do Pai, à casa do Pai e à nova terra de herança do Pai. O sacrifício de sangue se torna a celebração de seu arrependimento. É sacrificado um novilho gordo. A figura do novilho gordo também é a figura do maior bem do Pai, o próprio Filho. Esse estava como morto e voltou a viver. Quem que te lembra, irmão, na figura? Quem é que morreu pelo seu pecado, mas que se arrepender, se voltar arrependido, há festa no céu, amém, irmãos? Há festa na casa do Pai. Terceira imagem que eu quero te passar, sob a luz, para que não fique nenhuma sombra, o filho mais velho com mente de escravo, porque tem um filho mais velho com mente de pai, mas tem um filho mais velho dentro da casa com mente de escravo, que fica na casa, que pode ir para o campo, mas pode ficar na casa. Satanás, em Jó, fala assim: chegou o dia dos filhos de Deus se reunirem na presença do Pai, em assembleia. Ele acessa a casa, porque ele tem a textura, ele foi criado para estar lá. Só que ele está sendo descongregado de lá, por causa da seu próprio orgulho e sabedoria. Olha só, o filho mais velho com a mente de escravo que fica na casa influencia o filho mais novo, com a mesma mentalidade de escravo. Satanás e os anjos caídos representa esse filho mais velho que tem acesso à casa, mas que tem uma mente de escravo, e como filho mais velho, ele influencia o filho mais novo. O filho mais novo endoida também e fala: não, você vai ficar aí, mas eu não aguento ser escravo do pai. É a figura de Adão, é a figura da serpente, daqueles que se descongregaram, o filho rebelde mais velho, ou seja, aqueles que têm uma textura de glória maior do que os homens, mas que está descongregado no céu. É como um espírito no ar, conspirando orgulho próprio e acusações contra o filho e contra o pai. Vocês entendem o filho mais velho aqui, irmãos? Ele é como um espírito ao ar, influenciando a mentalidade da casa, influenciando a mentalidade, pegando o filho e colocando ele contra o pai. Pois ele tem, olha só, irmãos, acusações contra o filho e contra o pai. Esse filho mais velho não amadureceu, caiu, pois tem inveja, os ciúmes do irmão mais novo. Não vê que pode ser um guardião de seu irmão. Ele foi criado para ser o mais velho, o guardião, aquele que vai cuidar, mas ele não cuida, ele tem inveja do filho mais novo. Satanás, quando viu o jardim, quando viu o homem e a mulher, ele teve inveja, e ele vem como um espírito do ar. Ele é guardião do jardim de Deus, ele tem acesso, mas em vez de ser um guardião para não perecer, ele influencia a mente de Adão e Eva, e ele agora ganha a mente e a terra de Adão. Um exemplo, irmão. Satanás era um guardião no jardim, e em vez de unir a mente de Eva e Adão, ele divide a mente deles, a se enganar contra o Pai. Deixa eu te falar, pode ser até heresia, mas eu acho que Satanás, lá no céu, pecou, se descongregou, e o jardim de Deus, aqui na terra, para os homens, seria uma segunda instância, onde poderia acontecer um arrependimento. Por quê? Porque Deus coloca exatamente o querubim ungido, o guardião do jardim de Deus, lá naquela árvore do bem e do mal. Satanás podia chegar na Eva e falar: some daqui, você não sabe o que é perder a presença, você não sabe o que é viver nas sombras. Por favor, escute a voz do seu marido, porque a voz do seu marido escuta a voz do Criador.
Sai daqui. Se for o caso, eu fico aqui guardando a árvore para você não tocar nela, para você não comer dela. Não! O guardião encontrou uma oportunidade maligna para ganhar, por inveja, por ganância ou por ambição, olhando para a herança do filho mais novo, e usurpa por uma mentalidade de escravidão o filho mais novo, vulnerável. Quero estruturar essa camada de interpretação dessa parábola com mais textos da palavra de Deus. Abra comigo em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 5. Você vai entender. É uns textos meio complicado, irmão. Eu estou tentando fazer uma textura. É maravilhoso a sabedoria da palavra e a santidade da palavra de Deus. Hebreus capítulo 2, abra comigo, versículos 5 a 18, abra lá. Diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Olha isso aqui, irmãos. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Por que essa atenção para a humanidade? Por que a humanidade pode morrer, mas antes pode se arrepender? E os anjos não morrem. Por quê? O Senhor não ajuda os anjos, o Senhor ajuda os homens. Porque o Senhor se quis revelar em figura humana e morrer por eles. Ele se tornou menor. Olha isso aqui, igreja. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Está falando da humanidade. Tudo sujeitaste debaixo de seus pés. Lá para o menor, lá para o último, ele o torna como o primeiro. Lá para o menor de toda a criação, igual a Deus, que tem um céu para governo, Deus o considera o menor maior. Olha isso aqui, irmão. É para colocar mesmo uma loucura na sabedoria maligna de Satanás. Olha isso aqui. Agora, porém, ainda não... ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Olha isso aqui, igreja. Ao levar muitos filhos à glória. O filho agora tem como filhos para levar a glória. É como um pai. O filho agora se torna como um pai que tem filhos para levar eles à glória. Se nós nos corrompemos e caímos da glória, ele se despiu da sua glória e veio como filho, como homem. E pela morte da cruz, ele nos abre um caminho, nos adotando, nos fazendo filhos, nos levando à glória do Pai. Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tu desiste, está falando desse filho, Cristo, tornar-se perfeito, mediante o sofrimento, igreja, o autor da salvação deles. Quem é o Salvador dos homens? Amém, igreja? Não é o Salvador dos anjos, é o Salvador dos homens. Porque os anjos já sofreram a punição que merecem, mas os homens ainda podem se arrepender. Amém, igreja? Em Cristo. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só, igreja. O Pai. O Pai que se torna filho, e na figura de filho pleno, pelo sofrimento e a morte, agora
se junta a figura de pai, e ele santifica os que precisam ser santificados. Ele está revestindo, ele está trazendo a incorruptibilidade para aquilo que se corrompeu, para a humanidade. Ele diz, olha isso aqui, irmão, ora tanto o que santifica, quanto os que são santificados provém de um só, dessa unidade do Pai e do Filho. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Peraí, irmão, bugou. Ele é o Pai, mas ele se manifesta no Filho como humildade, e ele é tão humilde que não tem vergonha de chamar as suas criaturas de irmão, porque ele se tornou um de nós. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Ele diz, olha isso aqui, igreja: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, né, que podem morrer, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. A ilusão da vida é a morte, é a sombra. Ele derrota e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas os descendentes de Abraão, aqueles que creem na promessa, pela fé. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Versículo 18, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Gálatas 4, 1 a 9, eu quero ler para você, diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, olha isso aqui, irmãos, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Satanás é filho. O pai fala assim, mas você tem tudo, tudo que eu tenho é seu, filho, tudo que eu tenho é seu. Mas ele pensa como um escravo. Pensa que Deus é um empregador, mas Deus é pai. Pensa que a relação é por recompensa, por superioridades, mas Deus é humilde. Amém, igreja? Olha isso aqui. Olha isso aqui, irmãos. Embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. A humanidade ficou sujeita a guardiões, a influência dos anjos, tanto rebeldes como aqueles que estão fazendo o serviço de Deus. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou, atenção igreja, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim vocês já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Ficamos refém aos guardiões da rebeldia, usucapião da terra. Olha isso aqui, irmãos. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses.
mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? Aqueles que perdem a fé, voltam para a influência. É como aquele que expulsa o demônio dele, aí ele limpa a casa, mas se ele não ficar na presença, volta mais. Agora eu quero deixar o foco na relação familiar dessa parábola e destacar agora a imagem da herança da família em questão. Sobre o olhar do pai, a sua identidade nos filhos é que são a sua herança. Amém, irmãos? No olhar dos filhos imaturos, o que o pai tem é a melhor parte da herança. Mas no olhar dos filhos maduros, o que o pai é o que se torna a melhor parte da herança. Queridos irmãos, eu quero ler com vocês Hebreus 11, vai comigo para lá, e já estou indo para o encerramento aqui. Hebreus 11, é por isso que ele considera a gente filho de Abraão, não mais filhos de Adão. Hebreus 11, 13-19, quem encontrou, diga amém. Diz assim, está falando sobre aqueles que venceram pela fé, e ele vai destacar sobre Abraão e diz, versículo 13, todos estes ainda viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinham sido prometido, viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Atenção, irmãos. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Isso é fé ou não é, irmãos? Nossa rebeldia e infantilidade nos fez perder a melhor parte da herança, a presença e a obra que o Pai está fazendo. Escute isso aqui, irmãos. Porque nos rebelamos, porque caímos, havia uma boa obra para ser feita junto com o Pai. Perdemos a presença, perdemos o jardim, perdemos a casa, o trono, o santuário de Deus. Escuta, igreja, perdemos a cidade de Deus. Os céus e a terra eram só, e a família da terra com a família do céu, junto com o Pai e o cabeça, plantou um jardim. E essa era uma porta para que a gente em unidade, uma porta que ele abriu, mas que podia ser fechada. E quando o homem peca, e essa parte dos anjos pecam, a família do céu e a família da terra se descongregam. Esse jardim é recolhido, mas a boa obra de Deus não é frustrada. Era para nos fazer nesta terra a cidade de Deus, que começou com um jardim, que era para ser construído um templo, num monte sagrado, aqui na terra, igreja. E éramos para construir uma cidade, uma nação de sacerdotes e reis, unidos no cabeça, céus e terra,
Há um tempo determinado para esta obra, mas nós pecamos e perdemos a herança maior dos filhos, que é a identidade e a presença do Pai. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se não tivéssemos caídos, a melhor parte é trabalhar junto com o Pai, desfrutando de sua presença, mas graças à bondade do Pai, Ele abriu um novo caminho de acesso à realidade da presença e de sua boa obra em toda a criação, igreja. O Pai trabalha desde a eternidade passada até a eternidade futura. Passo a você a vislumbrar um pouco da grande obra do Pai e seus filhos, nesta grande herança do Pai e de seus filhos na luz. Nós fizemos nas trevas uma Babilônia, em vez de uma Jerusalém, cidade dos homens, cidade dos anjos caídos. Mas a Jerusalém do alto, o jardim de Deus, o trono, a casa de Deus, está perfeita, numa grande realidade que está sob a luz de Deus. E nós e os anjos caídos nós inventamos fazer uma maquete pela sombra, sem enxergar a grande realidade da luz. Essa é a herança dos filhos. Pela carne nos separamos dessa grande obra, mas agora pelo Espírito estamos edificando e sendo edificados juntos, para sermos sua morada, juntos. É um Espírito, irmão. Se na mentalidade Satanás ganhou, agora o Espírito vivificante está na mente e no coração dos homens, dando a verdadeira realidade da luz. E aqui então, enquanto aqui estamos construindo um reino que já está, mas que ainda há de vir, uma cidade de Deus, os filhos de Deus. Irmãos, eu quero ler Isaías 64, 1-6. Diz assim: se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para os teus inimigos. Conheço o teu nome e as nações tremam diante de ti. Vem tirar a terra daqueles que destroem ela. Traz a Jerusalém, traz a cidade, traz os filhos do céu com os filhos da terra. Vences o inimigo. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Ele veio para o Monte Sinai. Ele desceu várias vezes. Ele desceu na Babilônia, na Torre de Babel, e desfez aquilo lá. Porque eles fizeram uma maquete à sombra e não à luz da realidade. Olha isso aqui, irmãos. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, o olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus continuou trabalhando. Ele queria fazer com cooperação, com mãos de homens e mão de Deus, uma unidade. Nós nos congregamos e fizemos cidades com mãos humanas, mas o Pai continua trabalhando até agora, porque Ele tem um compromisso com os filhos, porque Ele vai entregar uma herança para os filhos maduros, os filhos que nascem do amor, da semente de Deus. Olha isso aqui, irmãos. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós, em nosso pecado tu te iraste. Como então seremos salvos? Somos como impuro todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levaram para longe. Mas agora quem é nascido do Espírito, ouve o Espírito, e o vento leva, sopra aonde quer. Ele se volta para a verdade.
Amém, irmãos? Há uma imagem real da herança. Há uma imagem projetada da herança pelo Espírito. E há uma imagem de maquete da herança sob a sombra que Satanás e os homens estão construindo nessa terra. Estamos sob a realidade do Espírito. Amém, igreja? Então nós conseguimos ver, ouvir, contemplar. Assim como Abraão peregrinava na terra e não parou para construir cidade, porque ele cria que a cidade de Deus haveria de ser encontrada na terra, porque esse é o propósito de Deus. Atenção, irmãos. Em 1 Coríntios 2, 9 a 10 vai dizer: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, e o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, igreja. Pelo Espírito agora podemos edificar, e somos edificados juntos pelo Espírito. Ele planejou sermos amadurecidos a partir do plantio do seu jardim, sermos edificados e concluídos como sua casa ou templo, e reinarmos plenamente junto em sua cidade edificada. Queridos irmãos, Deus vem e faz um jardim, e o jardim indica nossa infantilidade, nossa inocência. No jardim de Deus, você amadurece pelo cultivo da intimidade e da presença. Nós perdemos. Ali nós crescemos pela pureza da graça de Deus. Inocência cultivada de criança no jardim da paternidade de Deus. Aqui é o processo do fruto. Mas, irmãos, nós na casa, no templo de Deus, fizemos uma maquete aqui, mas tem uma realidade lá. E agora nos tornamos sacerdotes. Estamos pela realidade do Espírito tendo esses entendimentos. Estamos construindo agora juntos com o Pai. Atenção, irmãos. Na casa ou no templo de Deus, você é edificado pela santidade da presença. Não é intimidade, é santidade da presença. Aqui crescemos pelo conhecimento de Deus. Aqui conhecemos o trabalho sacrificial, sacerdotal e purificador da divindade do Pai. Sentamos à mesa da comunhão sob a luz do fogo santo da menorá que não se apaga. Aqui o resultado é dom. Se no jardim era fruto, era um processo, agora na casa de Deus, pelo Espírito que está sobre nós e o fogo que está sobre nós, agora é dom, é resultado. Então Deus está trabalhando por processo de maturidade, mas Deus também está trabalhando por resultado de quem crê pela obra do Espírito e faz pelo dom do Espírito. Amém, irmãos? Agora eu quero te apresentar a cidade de Deus. Na cidade de Deus você reina plenamente pela herança da presença. É uma promessa e ela vai vir. É a presença que vai voltar. Aqui crescemos e somos provados pelo fogo da batalha, do bom combate pela graça e o conhecimento de Deus. Na cidade de Deus tem os inimigos, e a gente guerreia, edificando uma cidade para Deus, enquanto os anjos e os homens caídos estão edificando uma cidade para que seu nome seja lembrado. Mas nós edificamos um reino para que o nome de Deus seja lembrado. Aqui tudo é feito, mas só permanece pelo fogo das provas. Nossa identidade de filhos, herdeiros, conquista novos céus e nova terra. Aqui, irmãos, na cidade de Deus, seremos recompensados de todo o trabalho que Ele fez e que nós estamos fazendo junto com Ele. Aqui é a coroação do fruto e do dom. Aleluia. Queridos, a vida no Espírito agora está escondida. Eu quero ler com vocês. Aleluia. Eu quero ler Apocalipse 22, versículo 1 a 5. Fique de pé, por favor. Meu Deus. Então você está na videira. O Pai é o agricultor, é um jardim. Você agora é videira enxertada na videira verdadeira. Atenção, igreja. Você só pode produzir bons frutos e muitos frutos se tiver nele, amém? É fruto do Espírito, é processo. Mas você também é casa, você também sai do jardim de Deus, da intimidade e da presença,
e agora vai para a mesa estratégica de Deus, do conselho de Deus, aonde agora você precisa ter conhecimento e entendimento espiritual. Na casa, no trono de Deus, nós estamos à mesa para reinar, para trabalhar com Ele, para planejar com Ele. Atenção, igreja, não é criança que acessa a mesa, crianças ficam no jardim, jovens vão para a mesa, mas só os maduros vão da casa para a cidade, representando quem o Pai é na cidade. É o governo, é o reino na cidade de Deus. Esse é o evangelho do reino, esse é o evangelho da cruz. Apocalipse 22, 1 a 5. Fecha os teus olhos, deixa eu só falar e você ouvir. Olha isso aqui, irmãos. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. O nome do Pai. Amém, queridos? É a herança. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Os céus desceu, a cidade de Deus. Aquilo que era um jardim se tornou no monte sagrado da realidade da luz de Deus, um trono, uma casa, um templo. Agora, no templo e aonde havia a árvore da vida, se estabeleceu uma cidade com ruas, águas cristalinas. Aquilo que era um jardim se tornou numa cidade. É a maturidade da herança. Essa obra era para ser feita juntos aqui na terra, mas nós perdemos. Mas o Senhor, porque é santo e fiel à sua promessa, Ele continua trabalhando, e isso vai descer, igreja. E os filhos de Deus, aleluia, aguardam com grande expectativa. Toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus para reinar. Amém, igreja?